paz seja convosco. Amém? Agradeço ao pastor Alex pela receptividade, pelo carinho, como sempre nos recebe aqui. Estou retornando aqui, na verdade, né? Já estive aqui em 2013, pela manhã também. E agora estou retornando em plena campanha de missões mundiais. Não pense que é uma ingerência, não pense que é algo que estamos fazendo sem um propósito definido. Entendemos que o reino de Deus é maior do que as agências missionárias. E as necessidades estão crescendo a cada dia, a população brasileira cresce, e é urgente a necessidade de alcançar os povos não alcançados. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de estar com os irmãos aqui, nesta manhã mais uma vez, trazendo um abraço fraterno do pastor Fernando Brandão, nosso diretor executivo, como também do pastor Samuel, nosso gerente executivo para a expansão missionária do trabalho em todo o Brasil. Eu não sei se os irmãos receberam o material da campanha de missões esse ano, já receberam? Da campanha de missões nacionais, iniciou em setembro, e nós temos naquele material um vídeo, né? Muito bem elaborado, nós trabalhamos naquele vídeo, como dá trabalho fazer o vídeo, e ali tem o vídeo do barco, nós estamos explicando a estrutura do barco. Então, para aqueles que irão para a Amazônia, vão poder viajar, perceber fisicamente ali as informações que vocês estão recebendo sobre o barco. Eu quero, antes de mais nada, eu quero ler o texto bíblico, um texto muito conhecido, de Mateus capítulo 9. Mateus 9 é o texto que vamos ler para a reflexão bíblica de hoje. Mateus 9, de 35 a 38. Você certamente já ouviu muitos sermões sobre esses versículos. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável para nos ensinar coisas especiais. Todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Algumas traduções está para que mande trabalhadores para a sua seara. Eu tenho aqui em minhas mãos um boletim informativo, um jornal de comunicação da Igreja Batista Boas Novas, aqui na Vila Prudente, pastor Wagner Vailate. E eu estive pregando lá domingo passado à noite, e esse é o boletim informativo deles. E eles colocaram o tema assim: quem são os menos evangelizados do Brasil? Então aqui eles colocaram 8 povos, os 8 povos menos alcançados. Então o primeiro é os indígenas, depois os ribeirinhos, aí vem os demais. Essas informações estão com base na revista Ultimato, de julho de 2014. Detalhe que eu não sabia, estava na minha agenda aquela igreja, mas eu não sabia. Aquela igreja adotou os 2 povos menos evangelizados, menos alcançados pelo evangelho. O primeiro é os indígenas e o segundo os ribeirinhos. Para minha surpresa, eles adotaram o projeto ribeirinho, não especificamente do barco, mas o projeto ribeirinho na Amazônia, que a Amazônia é muito grande. E Missões Nacionais tem muitos projetos. Um dos projetos de missões parece que tem mais de 430 projetos.
Um dos projetos é Projeto Amazônia. E dentro desse Projeto Amazônia há vários pequenos projetos. E o barco missionário não é um pequeno projeto, é um grande projeto dentro de um outro maior projeto, que é o Projeto da Amazônia. O barco missionário é uma ferramenta que possibilita a aproximação da igreja com o campo missionário. Eu quero apresentar a minha família, coloca a foto da minha família, por gentileza, e depois aí a gente prossegue com as fotos e as informações do barco e do projeto. Essa é a minha família, Gisele com 18 anos, minha filha, o Gabriel com 13 e a minha esposa. Pode ir passando aí? Essa é a foto do barco. O barco está atracado ali em Manaus mesmo, eu moro em Manaus. Muitas pessoas pensam que eu moro num barco, pastor. Eu não moro no barco. Eu moro num apartamento, mais ou menos 23 quilômetros, 24 quilômetros do barco. E ali a gente está cuidando desse projeto. Nós temos um casal de marinheiros, que a Junta de Missões precisa contratar imediatamente, já estão trabalhando para cuidar desse barco. Pode ir passando aí um pouquinho? O pastor estava falando sobre as ondas lá na Amazônia, né? Lá a gente chama banzeiro, né? Banzeiro ou marola, né? Aquelas ondas que faz assim, quando está muito forte o vento, ou quando passa um navio muito grande. Então, não pense que você vai ter enjoo, é porque o barco balança muito. Não. Primeiro, porque o barco não é de quilha. Sabe aquele barco bicudo de quilha? Ele não é assim. Pode ver que a frente dele, se puder passar as outras fotos, a frente dele é chata, como uma balsa. Então é um barco que praticamente não balança. Você vai sentar lá para tomar o seu café na xícara e o café não vai derramar na xícara. Fica tranquilo, porque isso não acontece. Volta um pouquinho essa foto antes. Essa foto onde os missionários estão se arrumando aí é um dormitório, né? Na hora de dormir, claro, mas de dia é o nosso refeitório. Recolhe-se as redes e os colchões, e ali nós fazemos as nossas refeições. Esse salão tem 40 metros quadrados. Um detalhe, pastor, nós temos 12 camas, mas eu tenho compaixão do povo de São Paulo, então eu aumentei, né? Então aumentei para 12 camas, permanece, mas eu comprei mais 20 colchões grosso assim, você vai dormir confortável. Temos 32 colchões e 13 ou 15 redes, mas é importante você dormir na rede também, para você sentir a experiência do que vive o ribeirinho na Amazônia. Pode ir passando um pouco adiante, aí é o nosso refeitório, aí o pessoal tomando café, tranquilo. Não pensa que lá você vai tomar naquele café, naquele copo de plástico com cheiro, não, é uma xícara bonita, bem arrumada. Pode ir passando aí. Aí a gente parou na cidade de Manacapuru para comprar uma massa para fazer tapioca. Pode ir passando aí. Olha aí o barco. Todo climatizado, olha que beleza. Não sei se você consegue enxergar lá no fundo uma bacia com o peixe de boca aberta. Está enxergando? Aquele peixe a gente está esperando ele, a gente está guardando ele para janta. E ali você já vê a travessa com o pirarucu lá, já escabeste, prontinho para ser devorado. E o peixe ali é aquele pintado, né? Eu subi o rio e o ribeirinho estava brigando com o peixe lá, tentando tirar o peixe da água. E aquela briga com aquela linha. E eu diminuí a marcha e perguntei, quanto custa? Ele disse 100. Aí ele disse, eu dou 50. Ele disse, é 100. Aí eu parei o barco e eu disse para ele, eu compro se você me der 10 minutos da sua atenção. Estava 2 amigos e eu parei e eles ficaram me ouvindo e eu apresentei o plano da salvação para eles. E aí, depois do plano da salvação, nós fizemos a compra do peixe, pedi o meu desconto, como sempre, paguei R$90, um pintado, né, que lá nós chamamos de surubim, por 14 quilos. Uma bênção, foi a janta de 2 dias. Pode ir passando a foto aí, olha aí as enfermeiras, cadê a nossa médica? A médica está aí, né? Tem um ribeirinho lá que precisa tirar um olho e botar num outro, e ele vai trocar e vai receber a perna do outro. A gente me ajuda a fazer essas coisas, essas trocas aí, a gente faz, tem umas pernas para amputar, tem uns dedos lá para cortar, né? Tem problemas seríssimos odontológicos para resolver. Para a glória de Deus, eu quero dar uma notícia fresquinha.
acabamos de receber um consultório odontológico novinho, pastor, na caixa. Chegou agora sexta-feira em casa. Quem doou esse consultório? A Igreja Batista Jardim Odete, aqui em Itacoaxetuba. Paz, meus irmãos, uma igreja pequena, com 170 membros, uma igreja de periferia. Igreja pequena. Ela mobilizou outras igrejas e compraram. Sabe quanto custou? Um valorzinho pequeno, 23 mil reais. O que é isso? Eu quero motivar você que ainda não comprou sua passagem para ir para a Amazônia. Deixa eu contar uma experiência para você. Quando eu fiz minha primeira viagem missionária, eu pastoreava lá em Barueri. E aí eu disse, irmãos, eu disse em casa, eu tinha feito uma cirurgia e o meu pagamento do salário, porque eu trabalhava fora e pastoreava, meu pagamento tinha sido, tinha atrasado porque eu ia receber o benefício pelo governo, né? Como sempre atrasa, e eu não recebi o salário. E eu tinha um desafio de fazer uma viagem missionária para a Amazônia. E minha mulher disse, como é que você vai? Você fez a cirurgia e o salário não saiu? Eu falei, mulher, não esquenta a cabeça. Dinheiro aqui não falta. Como é que é esse negócio? Eu falei, não, dinheiro não falta não. De quem é a obra? De quem é a obra missionária? Irmãos, de quem é a obra? De quem é? De quem é a igreja? De quem são os obreiros? De quem é o recurso? Quem sustenta? Precisa dizer alguma coisa? Aí eu recebi em casa uma ligação de um empresário, ele é dono de várias padarias, meu amigão, gente boa, ele estava com uns problemas no casamento, me chamou para orar, para a gente conversar, bater um papo, desabafar as mágoas. E eu fui. E conversando com ele, ele disse assim, pastor, tem alguma coisa que eu, assim, depois de muita conversa, cafezinho e tal, na hora de ir embora, eu queria ser útil em alguma coisa no seu ministério. Eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo, eu estou pastoreando aqui no bairro, aqui perto, tal, está tudo em paz, eu estou afastado do trabalho, inclusive, que eu estou na caixa, fiz uma cirurgia, tal. Mas aí vai ficar em casa, não, eu vou fazer uma viagem. Tem alguma coisa que eu possa ajudar na viagem? Eu disse, olha, eu nem comprei passagem. Ah, pastor, então a passagem é minha. Deixa que eu dou a passagem. Ida e volta. Ainda me deu mais R$ 200 do açaí. Querido irmão, dinheiro é o detalhe menor, mais fácil, mais pequeno na obra missionária. Perceba que no texto Jesus disse o seguinte, ele disse assim, então disse Jesus aos seus discípulos, a seara é realmente grande. Já naquela época, há mais de 2000 anos atrás, Jesus enxergou as necessidades de ter obreiro na seara. Naquela época, você imagina hoje, com a população crescente a cada dia, com o caos social, com a situação deplorável que vive as nossas nações e o mundo, Jesus disse, já naquela época, mais de 2000 anos atrás, a seara realmente grande e são poucos ceifeiros. E ele disse aos discípulos, rogai ao Senhor para que mande trabalhadores. Ele não pediu para mandar dinheiro. Eu contei nessa igreja um testemunho de que nós construímos uma casa na Ribeirinho. Quantos lembram? Eu construí uma casa. Um ribeirinho surdo e mudo, 30 anos, e a esposa 26 anos, 9 filhos. Um detalhe, era surdo e mudo. E eu não entendo nada, eu sou ignorante em linguagem de sinais. Ele me perguntou se eu poderia conhecer a casa dele. E eu fui com a minha esposa conhecer a casa dele, eu já estava na comunidade dele. 14, 15 horas subindo o rio, eu estava lá na comunidade dele, ele perguntou se eu poderia conhecer a casa dele, e eu fui. A casa dele pequenininha, talvez dessa parede nessa, bem pequenininha assim, um cômodo só, uma tapera de palha, tanto do teto como as paredes, toda molhada. Quando eu entrei naquela casa, eu e minha mulher, nós choramos, 9 filhos, a mulher dele extremamente mal, fisicamente, doente, crianças doentes, os pequenininhos peladinhos sem roupa. E quando eu entrei naquela casa, nós choramos ali, eu e minha esposa. E eu me lembrei de Jesus lá em Mateus capítulo 20, quando Jesus conversa com os cegos sentado à beira do caminho, e Jesus disse para ele assim, o que é que você quer que eu faça? E naquela casa eu perguntei para ele, o que você quer que eu faça? Ele disse, eu queria saber se o senhor pode construir
Eu queria saber se o senhor pode me dar uma casa nova, ele disse, através do intérprete. Pergunta para o pastor se ele pode me dar uma casa nova. Missionário tem muito dinheiro, você sabe disso, né? Ganha um salário extraordinário, mais ou menos assim, senador, deputado federal. E eu emocionado naquela casa, junto com minha esposa. Baixei a cabeça, pensei 3 segundos e disse: eu vou lhe dar uma casa nova. Deixa comigo. Ele abriu o sorriso, feliz da vida. Talvez confiando que eu tivesse grande recurso guardado. Saímos dali, fomos para o culto. Acabou o culto à noite, entramos num barco com 25 jovens, voltamos para casa. Uma viagem de 12 horas durou quase 24. Era um barco pequeno, não era o nosso barco, era um barco pequeno de quilha. Pequenininho, 14 metros. Muito vento, muita chuva, tivemos que parar no meio do caminho, atracamos o barco numa árvore, ficamos lá, sobe e desce. E ali, enquanto a chuva passava, a minha esposa perguntou: você é louco? Você prometeu dar uma casa para o homem? Eu disse: louco eu não sou não, só sei que eu estou tremendo. Mas eu prometi. Mas e agora, como é que vocês vão fazer? Eu falei: não sei, mulher, vamos orar. Chegamos em casa, tantas e tantas horas depois, e começamos a orar. Passei a semana orando. Senhor, eu prometi a casa para o homem, não me envergonha não, por favor, Senhor. Não me deixa ser envergonhado, me ajuda a dar uma casa para aquela família. E o Senhor viu as crianças, Senhor, doentes, sem roupa, e o chão molhado de terra, a casa só tinha umas 4 redes armadas lá. Senhor, me ajuda, Pai. Passei a semana orando. Quando foi no final de semana, eu tive uma ideia. Eu falei: ué, mas por que esse desespero? Tá fácil resolver o negócio. Aonde eu fui? Fui nas igrejas. Aí eu fui numa igreja lá na PIB de Santarém, pregar lá, e aí contei as histórias para os irmãos. Preguei e tal, e falei: olha, depois do culto eu quero uma reunião com os irmãos, assim, tal, e veio um grupo de irmãos falar comigo: pastor, mas como é que esse negócio aí, essa viagem, como é que foi? Eu falei: olha, foi assim, tal. Eu contei a história. Tem uma família lá pobre, carente, precisa de uma casa para morar, tá tudo molhado, gente doente, as crianças nuas, sem roupa, tal, aí o pessoal: ai pastor, que dó. Ele está com dó, irmão? Põe aqui a sua dó. Quanto vale a sua dó? Como é que é isso? Não, começou uma campanha, para construir a casa. Mas eu só tenho 50 reais, dá os 50 para cá. Está com dó também, irmão? Bota mais aqui. Eu pedi lá na comunidade 2 meses de prazo, para a glória de Deus, num mês só. Recolhemos todo o dinheiro para construir a casa. Detalhe, compramos todos os materiais e também a ferramenta para fazer. Motosserra nós compramos, muita gasolina, óleo queimado, prego, martelo, pé de cabra, telha, tudo nós compramos. Eu tenho uma foto da casa antes e depois, linda. Detalhe, sabe quanto eu dei do meu bolso para construir uma casa? 100 reais. Foi barato ou não foi a casa? É isso, mano. Você vem dizer para o pastor que você não tem dinheiro para ir para a Amazônia? Irmão, tenha fé. Que aquele que te chamou, ele te chamou, ele te envia, ele te sustenta e ele dá todo o respaldo. Amém? Quando Jesus olhou para a multidão, diz o texto assim, que Jesus fazia algumas coisas específicas. Jesus ensinava, pregava e curava. 3 verbos. 3 ações diferentes que Jesus fazia naquelas cidades. E um detalhe, o texto diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Eu não sei se Deus me dará vida e saúde para percorrer toda a Amazônia, não sei. São mais de 1.200 rios, mais de 37.000 comunidades. Só no Baixo Amazonas nós temos 5.049 comunidades, com a população de 750.000 ribeirinhos, segundo o IBGE. Não sei se Deus vai me dar esse privilégio, essa honra de conhecer todas as cidades da Amazônia, todos os vilarejos. Mas se depender de mim,
E se depender da igreja brasileira, das igrejas de São Paulo, das igrejas do Rio de Janeiro, as igrejas estão apaixonadas pelo projeto Amazônia. Estão se envolvendo cada dia mais. O barco, inclusive, agora está em viagem. Viajou ontem. Estou com o meu coração na mão aqui. Não conta para ninguém, fica só entre nós. É a primeira vez que o barco viaja sem eu. Eu estou assim preocupado, né? Está tudo meu nome lá, o pastor Fernando fez procuração do meu nome, tudo meu nome. Se atropelar uma rabeta, se atropelar uma canoa, bater numa ponte, está tudo meu nome lá. E eu estou assim preocupado aqui. Mas monitorei tudo por telefone essa semana, faz isso, faz aquilo, tal, e contrato o marinheiro tal, já registrei a carteira dele e tal, deixei tudo documento, tudo certinho. E o barco viajou ontem com a PIB de São João do Meriti. 40 pessoas de lá. Que bênção! E os irmãos estão empolgados, conversei com eles ontem no telefone, e trouxeram médicos, trouxeram dentista, e a nossa cadeira não está ainda montada, pediram uma cadeira do exército. Que maravilha! Montaram a cadeira do exército na proa do barco, tal, e já estão atendendo todo mundo ali. Irmãos, isso é possível, porque o povo batista vive missões mundiais, vive missões nacionais, vive missões 12 meses por ano. Não deixe para se envolver na campanha de missões, apenas na época da campanha de missões. Se envolva com missões, porque é o carro-chefe da igreja. Precisamos alcançar os nossos vizinhos aqui da igreja para Jesus. Você precisa alcançar o dono da padaria, aquela padaria que você vai comprar pão, dê testemunho, fale de Cristo, fale de modo especial para alcançar aquelas pessoas para Jesus. Aquelas pessoas que viajam com você no metrô todo dia. Eu peguei o metrô agora na Sé, eu vim de Osasco para cá, desci ali nas Barra Funda, peguei o metrô. Meus irmãos, que metrô lotado. Eu fiquei pensando, está parecendo os barcos na Amazônia, você entra assim prensado nos barcos. A diferença é que no barco você procura lá algum gancho, né? Para armar sua rede e deita. Aqui o povo fica colado no seu cangote. Que oportunidade de falar de Cristo nesses metrô. Um rapaz chegou para mim e disse assim: você é evangélico? Eu disse não. Agora no metrô de manhã, você é evangélico? E eu disse não. Aí ele olhou assim meio para a minha Bíblia disfarçadamente. Eu disse assim: eu sou cristão. E eu faço diferença entre uma coisa e outra. Aí ele disse assim: então o que é que está escrito em João 8,32? Aí eu disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele disse: esse versículo é tão lindo. Já perguntei para alguns crentes aqui no metrô, ele não sabia dizer. Falei, mas o fato de ele não saber dizer não significa que ele não é um cristão. Você conhece que verdade é essa? E ali eu comecei a evangelizar ele. Só porque eu estava com a Bíblia na mão e ele se empolgou com a Bíblia. E ali é o Jesus dele. Então, querido irmão, eu quero dizer para você o seguinte, que nós temos na Amazônia uma grande multidão. O texto diz assim, no verso 39, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Que multidão nós temos na Amazônia. Eu queria que passasse aquela foto aí, por gentileza, aonde tem uma multidão fazendo fila para passar no médico. Tem aí? Tem aí nessas fotos nossas aí? Nós chegamos na cidade de Quari, aí. Nós tivemos uma experiência interessante nessa cidade. Pelo menos um celular marcava 46 graus. Quari está não está nem no Médio Solimões ainda, está para baixo do Médio Solimões. De casa para lá, de Manaus para lá, dá 431 quilômetros, deu 38 horas de viagem. Levamos uma equipe de médicos americanos aí, e aí eu passei, só em 2 casas assim, com a lancha, na beira do rio, e dei um grito assim, ó, tem alguém em casa? Aí o caboclo saiu na janela. Eu disse, nós trouxemos uma equipe de médicos hoje aqui na comunidade de vocês. Avisei nessa casa, avisei na segunda. Acabou, irmão. Olha a multidão. Um vai avisar um outro. Rapidinho. Tem uma próxima foto, tem mais gente ainda. Um detalhe. Isso são as pessoas que estavam no sol do lado de fora. O pessoal que estava dentro do salão já tinha uma grande multidão lá dentro. Era para trabalhar nessa comunidade um dia. Tivemos que ficar 2 lá. Porque é muita gente. Essa comunidade é muito grande.
E aí, na hora do almoço, a médica disse, pastor, a experiência de manhã, nós contamos, atendemos 53, 54 pessoas. Eu acho que dá para atender 100. Então vamos fazer o seguinte, a gente atende 50 de manhã, 50 de tarde. Eu falei, tá bom. Aí nós preparamos depois do almoço senha para dar para o povo. Aí quando a gente chega lá, o salãozinho estava fechado, aí a multidão estava do lado de fora. Aí eu fui distribuir a senha, né? Cheguei lá no final, você é o último, hein? Você é o número 50. Não dá para atender mais. A médica vai trabalhar mais ou menos até 6 horas da tarde só. Não, tá bom. Quando eu vou saindo, chegou uma mulher. 3 crianças pequenininhas. Uma escadinha. Sombrinha. Lavada de suor. Aí ela chegou com aquela alegria. A médica ainda está atendendo? Quando você vai no SUS aí, agora mudou o nome, é o UBS, parece, né? Unidade de Pronto Atendimento, você vai, UPS, uma coisa assim. Você chega lá, o pessoal, a médica não atende mais hoje. Volta amanhã às 5 horas da manhã. Pessoal grosso, mal educado, né? Aí ela perguntou, a médica ainda está atendendo? Olha a minha cara. Está, senhora. Só que eu acabei de distribuir a última senha. Ela, não faça isso comigo, por favor, moço, me atenda. Eu vim de tão longe com meus meninos. Um sol escaldante. 1h30, 2 horas da tarde. Aí eu conversei com ela, a senhora veio de onde? Eu vim daquela comunidade tal, é do outro lado da ilha. Veio de uma rabeta, você sabe o que é rabeta, né? Rabeta é uma canoa com um motorzinho atrás. Hoje o Ribeirinho é chique. Poucos deles remam. Agora é na rabeta. Ganha tempo, né? E aí eu olhei os meninos dela, todos eles estavam com os pés feridos. Uns machucados assim, feios, umas feridas grandes. E eu perguntei, o que foi isso nos pés dos seus meninos? Isso é formiga. Tem uma formiguinha lá, vermelhinha. Estou desconfiando que aquilo não é formiga não, aquilo é o diabo. Porque se o diabo se transformou em cobra, é possível também que ele se transforme em formiga. Ela tem uma toxina que quando ela pica, irmão, cresce um caroço. E você, a criança inocente, vai lá com a unha suja, né? Fere, aquilo infecciona, fica uma coisa horrível. E eu disse para ela, não vai embora não. Aguarde um pouquinho aí. Eu vou conversar com a médica. Fui lá conversar com a médica, disse, doutora, detalhe, a médica não fala nada em português. Falei para o intérprete, disse para ela que tem uma mulher com 3 filhos pequenos, com os pés todos feridos. É um pessoal muito carente, pelo amor de Deus, para ela me ajudar. Ela olhou para mim e disse assim, pastor, a compaixão é maior, não é? Eu disse, é. Ela disse, vamos atender sim. A gente ia parar às 5h30, 6 horas. Paramos 7h30 da noite. Ela teve que trocar de quarto, a médica, várias vezes para ir lá, tirar a roupa e botar uma roupa enxuta para poder atender. Aí atende ali 1h30, 2 horas. Depois vai para outro quarto trocar a roupa. Botar uma outra camisa, troca tudo e bota de novo. Volta para atender de novo, porque o calor é insuportável. Agora um detalhe, quando você for viajar com a gente, você não vai sofrer não. Viu? É um sofrimentozinho básico, vai ter. Um encontro com o jacaré, com a sucuri, isso aí é fundamental, tem que ter. Mas, por exemplo, você vai viajar com a gente no barco, você vai receber a sua sacolinha, seu travesseiro, seu lençol, sua fronha, seu lençol de elástico, vai botar no, né? Vai receber o cobertor. Lá fora pode estar 40, 50 graus, a gente dorme no geladinho. Você quer 16, a gente bota no 16, se não quer, você bota no 20. Geladinho, assim, você pensa que está em São Paulo. Nós temos um barco confortável, não entra mosquito, é todo fechado com vidro, com porta, com fechadura, tranquilo. Pregando numa determinada igreja, no final do culto, a irmã me encontrou lá fora e disse, pastor, mas é muito difícil o trabalho, né, pastor? É uma dificuldade muito... Não, irmã, que difícil. Dificuldade? Tem não. Falei, irmã, de coração, guarde isso. Dificuldade passou. Eurico Nelson, quando ele começou
há 120 anos atrás. Hoje você sai daqui para a Amazônia com a mala de rodinha. Coisa mais linda do mundo. A mulher sai de salto alto ainda pisando duro, não é? Não é assim? E antigamente? Era chapéu de palha, uma rede na cabeça, uma rede nas costas, uma mochila, um saco de farinha, com um pedaço de carne num saco e vamos embora. Antigamente era assim. Nós colocamos dificuldade. No reino de Deus, Deus tem suprido a necessidade para que possamos avançar na obra missionária. Para a glória de Deus, a igreja está enviando agora um casal para um país que não tinha missionário. O que é isso? É privilégio, irmãos. Sem você perceber, essa igreja está escrevendo história na obra missionária. Isso é possível porque você investe, você contribui, você dizima aqui na igreja, você faz a obra acontecer. Eu sou o seu missionário, lá na Amazônia. Sou sustentado por você. Sou sustentado pela sua oferta, pelo seu dízimo, pelo seu carinho, pela sua oração, pela sua dedicação na obra missionária. Quando Jesus olhou para aquela situação difícil, aquele povo que andava desgarrados, errantes como ovelha que não tem pastor, ele disse aos discípulos: vocês precisam orar para que tenham mais trabalhadores na seara. Nós temos comunidades lá, que eu não sei qual é a estratégia que nós vamos usar para chegar lá, mas nós vamos chegar lá. Por exemplo, Manaus-Tabatinga, 1.700 quilômetros, mais ou menos 8 dias de viagem. Como é que nós vamos chegar lá? A igreja aqui fará uma viagem dia 15. 15 a 21? 15 a 21. Eu não posso ir muito longe com essa igreja. Só para chegar em Tabatinga é 8 dias? Não dá. Aí você vai só até o meio do caminho e volta. Por isso nós escolhemos uma cidade mais próxima, para não gastar tanto tempo de viagem, no máximo em 30 horas. Quando eu comecei esse trabalho, há 5 anos atrás, eu sou um camarada extremamente agoniado. Sou pernambucano, né? Pernambucano planta o milho de manhã, já quer comer o cuscuz à tarde. E aí eu sentava no avião, eu ia de São Paulo à ilha de Marajó. Eu ia de São Paulo a Belém, de Belém para, por exemplo, para Tocantins para Boa Vista. Eu ficava angustiado dentro do avião, 5 horas dentro do avião, eu ficava agoniado. Eu levantava e ia no banheiro 2, 3 vezes, só para andar um pouquinho, esticava as pernas, fazia exercício no corredor, que eu não aguentava, eu queria descer daquele urgente. Aí Deus começou a tratar com o meu caráter. Vou te levar para a Amazônia para você morar lá. Agora não vai ser mais 5 horas de voo não, vai ser 40 horas de barco. A última vez que eu estive aqui, eu morava em Santarém, hoje eu moro em Manaus. E eu subi o rio Amazonas de Santarém para Manaus, 60 horas. Essa viagem é boa, porque dá para comer muito, pastor. É peixe, é creme de cupuaçu, é gelatina, é sorvete, a gente come de tudo. O barco tem coisa boa lá. Nós temos freezers, micro-ondas, nós temos geladeira duplex, nós temos pia de inox, nós temos sugar lá naquele exaustor lá no fogão industrial, chapa para fazer lanche, nós temos tudo. 6 banheiros. Quando eu comecei esse trabalho, a gente alugava barco lá na Amazônia. Eu alugava 1.000, 1.200, 2.000, 2.200 reais a diária de um barco. A gente alugava. Aí o banheiro daqueles barcos apertadinho, o camarada entra de frente, aí ele tem que sair de ré, porque o banheiro é muito pequeno, é apertadinho para você tomar banho, bate assim nas paredes do barco. Nosso barco tem 6 banheiros. Tem esse problema não. Mas agora, pastor, estou com dor de barriga lá, está em 6 banheiros. Vai, pode ir. Fica tranquilo. Então, queridos irmãos, nós temos muitas necessidades para a obra missionária no Brasil. Finalizando, eu quero informar o seguinte: por que eu vim para São Paulo, para esse projeto agora, mostrar? Por vários motivos. Primeiro, porque o projeto é novo. Muitas igrejas querem conhecer. Vamos receber agora em junho uma equipe de 40 pastores só do Rio de Janeiro. 40. E vamos fazer uma próxima viagem para 2016, só com pastores de São Paulo. Vamos receber agora a PIB da Penha, com 41 jovens, no dia 3 a 7 de junho. Vamos receber essa igreja em novembro. Vamos receber a Igreja Batista das Boas Novas, da Prudente aqui, em agosto.
Vamos receber a Igreja Batista em Cotia, a Grande São Paulo, em julho também. Enfim, muitas viagens nós temos. Por isso que eu perguntei, pastor, qual é a data? Eu nem lembro mais a data, porque tem tantas viagens. E aí eu quero informar o seguinte: nós precisamos contratar um casal de missionários lá que cuidam no barco. Já estão trabalhando, mas não foram ainda contratados. Por quê? Porque não tem um PAN. Então, se você ama esse projeto na Amazônia, você vai me procurar na saída, dizer, pastor, eu quero adotar esse missionário, esse casal de missionário. Chama Edgar, Barata e Oneide. Estão trabalhando lá. É marinheiro junto comigo, eu sou marinheiro, ele é marinheiro também, ele me ajuda lá. Mas ele não tem salário, não tem sustento. Por isso, o desafio de contratar urgente esse casal. A obra missionária precisa de obreiros, precisamos trabalhar, precisamos alcançar comunidades não alcançadas. E os povos ribeirinhos são povos tradicionais, reconhecidos pelo governo federal. E é o segundo povo menos alcançado no Brasil. Por isso, queridos irmãos, eu quero desafiar você. Não pensa na falta de dinheiro, não. Não pense que você está sem dinheiro, por isso você não vai. E não diga, eu vou porque eu tenho. Não, o dinheiro é só um detalhe. Se Deus te chamou, se Deus quer que você vá, coloque em oração. Diga, pastor, bota meu nome aí, pastor. Faz como eu fiz na construção da casa do Ribeirinho. Sem nenhum centavo, bota meu nome aí, que eu vou começar a orar. Não tenho dinheiro não, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para suprir infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu quero receber essa igreja com todo carinho, lá no dia 15 de novembro, na Amazônia, para a gente fazer um grande trabalho e alcançar os ribeirinhos não alcançados. Que Deus abençoe.